Olá, caro aluno. Vamos dando início à nossa segunda aula prática da disciplina Elementos de Mineralogia e Geologia. O tema da nossa aula de hoje são as rochas e eu sou o professor Rodrigo Trigueiro. Bom, pensando já na atuação profissional, nossa aula já vai ser direcionada mais para esse fim, né? Hoje nós vamos direcionar um pouco o conhecimento, a nossa busca por informações, já pensando na aplicação do conhecimento que nós vamos trabalhar dentro dessa aula. E o que é importante a gente destacar de tudo o que a gente vai conversar? Que nós vamos estar falando aqui, resgatando um pouco da aula sobre minerais, né, que são a base de formação das rochas. Então, todas as rochas, elas são constituídas por um conglomerado de minerais, né? Então, por uma união de um ou de vários minerais, tá certo? Que irão formar, então, uma rocha. E por que isso é importante? Por que a gente estudou os minerais? Por que a gente está estudando as rochas? Como nós vimos, né, em função da composição química, né, do arranjo molecular entre os átomos, né, que estão ali compondo os minerais e que irão compor as rochas, nós vamos ter materiais com características adequadas para cada tipo de aplicação. Então nós vamos ter rochas mais friáveis, né, rochas menos resistentes, né, que não devem ser utilizadas, por exemplo, para fazer um revestimento, né, de um piso. Né, nós vamos ter rochas muito duras, que são difíceis de lapidar, que devem ser utilizadas para outros fins. Enfim, o que é interessante é que a gente entenda que o conhecimento a respeito da composição química, de alguns aspectos da formação da rocha, das suas propriedades físicas e mecânicas, né, elas são advindas justamente da sua composição mineralológica e também que vão conferir a ela características para que elas possam ser aplicadas ou não para determinada atividade, para determinado fim, tá certo? Além da questão da durabilidade, da questão da resistência, né, do brilho, enfim, as rochas elas podem também ter reações químicas, né, que podem gerar problemas, como é o caso de rochas calcárias, né, que acabam gerando aquelas formações branquinhas, né? Então isso tudo que vai às vezes acabar com o visual, né, que você pretendia para um determinado fim. Então, por isso, essa informação a respeito da composição química, resistência, durabilidade, ela vem do conhecimento do processo de formação das rochas, tá certo? E aí nós vamos entender, né, um pouco mais e conseguir transpor esse conhecimento para a aplicação futura, né, para o uso desses materiais como materiais de construção, materiais utilizados no acabamento, enfim. Então, esses são aspectos que nós vamos dar o início do conhecimento aqui para que a gente possa trabalhar essas informações no futuro. Perfeito? Então, vamos para a nossa aula. Como objetivos, nós temos aqui conhecer os tipos de rochas, entender o ciclo de formação das rochas e conhecer o uso de algumas rochas na construção civil, né? Então, como a gente comentou agora há pouco, nós temos aqui como objetivo trazer esse conhecimento para vocês, para que vocês possam vislumbrar, né, a aplicação desses materiais, buscar informações, pesquisar, para que a gente possa orientar o uso desses materiais, tranquilo? Ou melhor, para que vocês possam orientar o uso desses materiais para os diversos fins que a construção civil ela demanda, tranquilo? Vamos mais adiante. Como procedimento, então, nós temos aí a observação e análise de diferentes tipos de rocha através da análise das amostras que vão ser disponibilizadas em laboratório. Então, nós vamos, as características que nós conversarmos em sala, depois vocês vão buscar essas características, tocando, vendo, analisando visualmente, né, cada amostra dessa e buscando relatar a aplicação desses materiais ou de outros, né, de natureza similares que vocês conheçam ou que
que vocês visualmente já observaram aí no meio onde vocês vivem, né? Seja no município, na região, enfim, tá certo? Ou em viagens. Então, a ideia da nossa aula de hoje é resgatar esse conhecimento que já está aí intrínseco em você, com base na informação que nós vamos trabalhar aqui em sala e também no laboratório. Perfeito, pessoal? Então, nossa aula vai ter esse momento, primeiramente esse momento teórico, né, com a exposição dessas informações, e depois um momento prático onde vocês vão ter botar a mão na massa e verificar com mãos e olhos essas características que nós vamos conversando ao longo da exposição teórica. Vamos mais adiante. Bom, já falando sobre as rochas, né? São 3 os processos que dão origem às rochas: a solidificação do magma, rochas ígneas, a consolidação de sedimentos, rochas sedimentares e a transformação, pressão e temperatura, que dão origem às rochas metamórficas. Então, se a gente for considerar o processo de formação das rochas, então nós temos aqui dentro da nossa história, né, história geológica do nosso planeta, que primeiramente tudo era rocha ígnea, né? Se a gente considerar que o nosso planeta era uma massa de material derretido, quente, à medida que ele foi esfriando, o que foi esfriando foi o magma, e esse magma, então, era uma rocha, deu origem a uma rocha ígnea, né? Então, a princípio, tudo era uma grande rocha ígnea, tá certo? Uma grande crosta, né, de, vamos dizer assim, de basalto, né, de material que foi solidificado e que tem as suas propriedades, tá certo? E à medida, né, que foram surgindo os oceanos, foi esfriando o planeta, foi tendo uma movimentação dessa massa de rocha, porque como nós sabemos, né, até hoje, pela teoria da tectônica de placas, né, nós estamos aí como placas, né, de gelo dentro de um material fluido, né? Então, esses materiais eles ainda estão se movimentando, né? Existe uma contabilização da movimentação dessas placas e, claro, né, essas placas elas ainda estão promovendo, né, a transformação da rocha, a geração de novo magma, né, e por esse movimento, né, seja pela subdução de uma placa, seja para a ascensão de outro material, né, que acaba se expondo às intempéries, enfim. Então esse é um processo dinâmico que já acontece há milhões de anos. Então muitas das rochas que a gente for estudar hoje, elas vão ter às vezes milhares de anos de formação, tá certo? E que de alguma forma elas chegaram até nós, né, seja pela exposição natural ou pela própria mineração dessas rochas, né, pelo processo aí de abertura e tratamento desse material com fim mesmo de uso para fins humanos, né, seja para explorar um material, alguma substância química, seja para explorar a rocha propriamente dita, tá certo? Então, nesse sentido que a gente está tendo acesso a esses materiais que muitas vezes estariam enterrados e continuariam ali enterrados por milhares de anos até que algum dia eles viessem à tona ou que nunca viessem à tona. Perfeito? Então, do ponto de vista de formação, nós temos um histórico de formação, né? A gente vai tirar uma foto da nossa existência aqui, ela é muito curta quando a gente compara com o processo de formação das rochas. Então, o que nós vamos ver ao longo da nossa existência é um retrato daquilo que aconteceu há milhares de anos atrás, perfeito? Diferente do que, por exemplo, está acontecendo no Havaí agora, né? Nós temos lá o processo de formação de rocha acontecendo, né? Em função do derramamento de lava pelo, se eu não me engano, é o Kilauea, que está ainda em erupção, e ele ainda está aumentando a ilha e formando um novo espaço rochoso, né? Então é uma rocha recém-nascida, uma rocha ígnea, né? Mas se a gente for considerar o processo de formação das rochas metamórficas e sedimentares, então para que essa rocha ígnea venha a se transformar numa rocha metamórfica ou sedimentar, ela ainda vai levar ainda milhares de anos, tá certo? Então, de forma geral, o que a gente trabalha são com espécimes já muito antigas, tá? E que nós vamos conhecendo e tentando reconstituir a história a partir das características dessas rochas,
Perfeito? Então, vamos para a aula. Então, primeiramente, vamos falar sobre as rochas ígneas, tá? Rochas plutônicas ou intrusivas são aquelas que se formam em profundidade na crosta terrestre, e tem as vulcânicas ou extrusivas, que são decorrentes da solidificação do magma em superfície. Em ambos os casos, o material de origem é o magma, tá certo? Então, quando a gente fala de rocha plutônica, é aquela rocha, né, aquele magma que ele avança, por exemplo, dentro de uma falha, dentro de uma rocha que está trincada, dentro de uma falha geológica, e ela fica ali incrustada dentro daquela rocha e ela se solidifica, tá certo? Ainda lá embaixo, né, lá um pouco acima do manto onde o material está derretido, tá? Já a extrusiva é aquela que sai para fora, né? Ela sai para fora é boa, né, pessoal? É aquela que sai de dentro da terra e atinge a superfície, né? E assim ela entra em contato com o ar, resfriando-se rapidamente. Então, basicamente, a diferença dessas duas é o tempo de resfriamento, né? E a forma como ela se resfria. Enquanto uma está lá ainda, ela vai esfriando devagarzinho, porque ela se desprendeu daquele material, daquele magma, e acabou se afastando da fonte de calor, então ela vai esfriando lentamente, tá certo? E isso vai conferir características específicas nessa rocha, enquanto que aquela que sai e esfria rapidinho, ela tem uma característica totalmente diferente da outra, apesar de elas terem o mesmo material de origem, tá? Então a origem das duas é o magma, tá? E a extrusiva, né, quando a gente tem o magma extravasando na superfície da Terra, ele passa então a se chamar lava, né? Então a lava, quando ela solidifica, ela dá origem a um tipo de rocha que nós vamos conhecer mais adiante. Vamos para o quadro. Então, falando do magma, né? O magma, ele se origina por diferentes processos e, por isso, ele tem composição química e mineralógica diferente, tá? Então, o resultante da fusão de rochas da crosta, eles são ricos em sílica em proporção equivalente em alumínio, sódio, ferro, magnésio, potássio e até outros elementos. Tranquilo? O resultante da fusão de rochas do manto inferior possui menos sílica e mais ferro e magnésio. Perfeito? Então, olha só, quando você tem os movimentos geológicos que fazem com que a crosta, né, a placa tectônica, ela mergulhe sob outra placa, né, então uma sobe, outra afunda. Quando essa aqui afunda, ela encontra o manto e ela passa a derreter. Ela gera um magma mais rico em ferro, né, como a gente viu ali, alumínio, sódio, ferro, magnésio, potássio e até outros elementos de forma mais equilibrada, né? E também mais rico em sílica. Já aquele magma que vem lá do interior da Terra, que ele já é proveniente lá do manto, ele é mais rico em ferro e magnésio e ele tem menos sílica na sua composição, tá? Se esse magma vier a extravasar na forma de lava, você vai ter uma característica diferenciada do magma que se originou pelo derretimento da crosta, né, das rochas da crosta terrestre, tá certo? Que tem um equilíbrio maior na distribuição entre os elementos químicos que estão presentes nesse material. Por isso, as rochas, apesar de serem originadas do magma, elas vão ter características diferentes, né? Nós temos aí rochas magmáticas, tanto plutônicas quanto extrusivas, rochas bastante diferentes em sua composição, em suas características químicas, né? E até propriedades físicas. Então a gente vai olhar lá, por exemplo, o granito, né? Como vocês já devem conhecer, existem uma série de espécimes de granito, né? Desde um granito branco até um granito totalmente preto, passando por diversas tonalidades e diversas pigmentações, né, dos minerais que estão compondo aquele material, tá certo? Então, o excesso de um
ou a combinação adequada de vários tipos de minerais vão dar origem aos diferentes tipos de granito, que são rochas plutônicas, e vão assim formar em função da composição do magma, tá certo? Então, o que vai dar a cor ao granito é a composição, é aquela característica dele, um granito marrom, um branquinho, mais escuro, é a composição química e não o lugar onde ele se formou, tá? Então, eles são todos rochas plutônicas intrusivas. Vamos adiante. Classificação quanto ao teor de sílica. Então, o magma, ele é um material rico em sílica, né? E, de acordo com a quantidade de sílica, nós podemos classificar o magma em ácido, né, ou riolítico, intermediário ou andesítico, básico ou basáltico e ultrabásico. Né? Variando aí do ultrabásico com menos de 45% de sílica em sua composição, né? O básico de 45% a 52%, o andesítico de 52% a 66% e o ácido com mais de 66% de sílica. Então a gente percebe que a sílica é um material bastante importante. Na nossa aula de mineralogia nós percebemos isso, porque a gente viu, né, que a maioria, né, dos minerais, eles têm, a grande parte dos minerais presentes na superfície, eles têm sílica, né, são silicatos. Então, acho que, se eu não me engano, 98% dos minerais disponíveis são de silicatos, tá certo? Né, em volume, não em quantidade de minerais, tá? Nós temos uma série de minerais, mas em volume, né, os silicatos eles predominam, porque a sílica é um material bastante presente, né, na crosta terrestre, em função mesmo da sua composição, da formação do planeta, tá certo? Então, essa sílica vai estar presente no magma, ela vai estar derretida no magma, né? E à medida que nós temos a composição, né, um excesso de sílica, um material proveniente do manto ou um material proveniente da superfície, nós vamos ter um material mais ou menos rico em sílica, tá certo? Então, aí as caracterizações quanto ao teor de sílica dentro do magma, perfeito? Vamos adiante. Textura das rochas ígneas. Então, quanto mais for rápida for a solidificação, mais homogênea vai ser a textura, tá? Rochas plutônicas, elas ficam um maior tempo para cristalização, né? Então, os cristais eles são visíveis e elas conferem, então, uma textura fanerítica, né? É o caso do granito. Então, todo mundo já viu o granito e a gente sabe que o granito ele tem aquelas pecinhas, né? Pedacinhos que a gente consegue enxergar, que são os cristais visíveis. Tranquilo? As rochas extrusivas, elas esfriam muito rápido, então elas têm uma textura afanítica, né? Como é o caso do basalto, que é uma rocha negra, né? Uma rocha bem escura que a gente não consegue ver os cristais. O que acontece, né? Lembra quando nós conversamos sobre os minerais? Então, a formação de minerais, ela demanda uma composição, né, dos elementos químicos que estão presentes naquele ambiente. Quando a gente tem a condição
para que esses minerais, eles se encontrem, esses elementos químicos se encontrem e se combinem, né? Então, um esfriamento um esfriamento lento, ele permite a combinação, né, de mais materiais, né, similares, formando cristais maiores, tá certo? Então, aquele material ele vai solidificando lentamente, então vai havendo um rearranjo dos elementos químicos que estão ali dissolvidos, né? Então eles vão se combinando, porque essa combinação é a que dá mais estabilidade para o material, tá certo? Então os cristais, eles têm essa afinidade, né, pelos elementos químicos, então esses elementos eles vão se combinando de forma mais lenta, originando cristais maiores que a gente consegue observar a olho nu. No caso do basalto, que é uma rocha extrusiva, né, que o magma vem à superfície e entra em contato com o ar ou contato com a água do mar, ele esfria muito rapidamente, né? E isso causa um choque na rocha, no material, formando rapidamente uma rocha. Então, há formações de cristais, mas a gente não consegue observar a olho nu, porque são cristais muito pequenininhos, que antes deles começarem a crescer, eles terminou o processo de solidificação, ou seja, o material tornou-se indisponível. Então, onde ele estava, que ele encontrou com que ele tinha que encontrar, ele formou um cristal, né? Só que esses cristais são muito pequenininhos, a gente não consegue observar a olho nu, só por meio de microscopia, tá certo? Fazendo lâminas, né, e observando de forma mais aproximada, a gente consegue ver, tá? Só usando alguma ferramenta. Já as rochas plutônicas, como elas têm mais tempo de formação, mais lento, elas conseguem então estabelecer cristais maiores, né? Dá tempo dos elementos se encontrarem naquele meio para formar os cristais, tá certo? Então, essa é uma diferença básica. Aí no caso, as plutônicas, então, uma textura fanerítica, né? Que é com os cristais, e no caso do basalto, uma textura afanítica, onde a gente não identifica os cristais a olho nu. Vamos adiante. Rocha metamórfica. As rochas metamórficas, elas são resultantes da transformação das rochas pré-existentes, podendo elas, né, ser ígneas, sedimentares e metamórficas, desencadeada por processos endógenos, tá? Então, processos geológicos, né, de formação das rochas. O metamorfismo ele acontece em estado sólido, sob a influência de 3 fatores principalmente: calor, pressão e presença de fluidos. Então, quando a gente fala sobre rochas metamórficas, nós, considerando o histórico, né, de formação do planeta e a história de formação das rochas, principalmente nós vamos estar falando daquelas rochas que acabaram, que estavam prontas e pela movimentação das placas, pela movimentação, por movimentos geológicos, essa rocha acabou sendo pressionada, né, ou pelo peso de outras rochas, né, pelo peso de oceano, e entrou em contato com material quente, enfim. Essa rocha em estado sólido, sempre em estado sólido, porque se ela derreter, ela vira, a hora que ela solidificar, ela vira uma rocha ígnea, né? Então ela não perde o estado sólido. As transformações acontecem com ela ainda em estado sólido, tá? Então, pela movimentação da crosta terrestre, essas rochas elas vão sofrer algum tipo de evento desse, né? Ou pressão, ou calor, né? Ou presença de fluidos que vão catalisar as transformações químicas. Então, em algum desses processos, né, endógenos, nós vamos ter a transformação de uma rocha já existente, que pode ser uma rocha ígnea, uma rocha sedimentar, ou até mesmo uma rocha metamórfica, uma rocha que já foi metamorfizada e que passa por novo processo de metamorfismo. Perfeito? Então, esses 3 elementos que nós vamos falar um pouco mais agora. Vamos para o quadro. Então, o calor, a pressão e a presença de fluidos são fatores de transformação das rochas. O calor, ele acelera as reações químicas, afetando a composição das rochas, tá?
A pressão exercida pelo peso de rochas sobrepostas do oceano ou por movimentos tectônicos promove a alteração da estrutura dos cristais. Tá? E a presença de fluidos, que são os íons em solução, favorecem as reações químicas com formação de novos minerais. Tá? Então, quando a gente tem uma rocha, né, que ela tem, por exemplo, você tem lá uma rocha prontinha. Essa rocha sofreu uma fratura. No meio dela veio uma rocha plutônica, né? Ela invadiu aquele espaço e aqueceu a rocha, né, que estava ali imediatamente próxima dela. Então, próximo dessa rocha haverá transformações químicas, né? Em função do calor. O calor vai fazer com que haja, né, estimular, ativar aqueles átomos que estavam ali estabilizadinhos na forma de cristal, ele vai estimular novas reações, ligações diferentes, né, entre átomos diferentes ou a própria forma do cristal. Então aquele calor vai promover transformações na região do entorno onde ele aconteceu. E o interessante é que essas transformações elas vão ser mais intensas, próximas da rocha, né, próximas da fonte de calor, né, da rocha intrusiva, né, que acabou invadindo um espaço ali que estava aberto, e elas vão tornando-se menos pronunciadas à medida que a gente se afasta da fonte de calor, formando as auréolas que nós conhecemos como auréolas de metamorfismo, que mostram que próximos à fonte de calor existiu um tratamento extremo, né, promovendo mudanças mais significativas do que aquelas rochas que também sofreram um tratamento de transformação, só que de forma mais suave, tá? Então essa transformação, ela não é muito definida. Ela vai, à medida que você se afasta da fonte de calor, ela vai se tornando menos pronunciada, e isso é observado, você consegue observar, né, onde estava a fonte de calor, né, que fez aquela transformação em auréola, né, em formato
diferenciado, né, conforme a gente se afasta da fonte de calor. Tranquilo? No caso da pressão, quando a gente tem a pressão de duas placas se chocando, né, uma que sobe, uma que desce, a que fica por baixo, ela recebe uma pressão muito grande de peso, né? E esse peso, ele transforma, ele rearranja os cristais. É um peso tão grande que o cristal estava lá de uma conformação e a pressão que é exercida sobre esse cristal, ela, imagina uma cordilheira, né, em cima de um material, o que vai fazer com o cristal, né? Ele vai se rearranjar, tá certo? Então ele vai ter uma característica diferenciada, perfeito? Isso também pode acontecer em movimentos tectônicos, né, onde também a pressão é muito grande, né, seja vertical ou na horizontal, a gente tem essa transformação, e também em função do peso do oceano, né? Então, existe o processo de sedimentação no fundo do oceano e essas rochas, né, sedimentares ou até rochas ígneas, em função do peso de água sobre elas podem sofrer um processo de metamorfização, tá? Então, esse peso vai exercer uma pressão que vai alterar as características daquela rocha. Vamos, e por fim, a questão dos fluidos, que eu já estava até me esquecendo, né? Então, a presença de fluidos nesses materiais, eles podem ser agentes transformadores, porque eles podem carregar íons que vão se combinar com os cristais, né? Então, levando um íon diferenciado que vai promover uma reestruturação na cristalografia, né? Então, tudo a nível atômico, né? Então, nós estamos falando de um material que pode dissolver e também levar materiais. Então, a presença de fluidos, ela pode promover o processo de transformação dessas rochas. Tranquilo? Vamos adiante. Tipos de metamorfismo mais comuns. O metamorfismo de contato, né, é aquele que a rocha entra em contato com corpos ígneos, né, uma fonte de calor, onde a intensidade de transformação ela depende da temperatura e magnitude e composição do corpo, tá? Promove a recristalização dos minerais, tá? Então o calor é tão intenso que ele promove uma recristalização do material. Isso vai depender da intensidade desse material também, né, desse calor. E um exemplo aqui é o arenito, que se transforma em quartzito, né? Então uma rocha bem diferente do arenito, e o calcário, né, pessoal, que se transforma em mármore, né? Então aquele calcário bruto vira uma rocha extremamente, totalmente diferente, né, do seu aspecto até visual e constitucional da rocha. Então, apesar da composição química ser a mesma, nós temos uma condição diferente do rearranjo, a recristalização do material que compõe essas rochas, tá? Isso em função delas estarem próximas, em contato com uma fonte de calor. Normalmente, né, claro, uma rocha ígnea, tá? Que vai promover essa transformação, né? O calor é tão grande que o cristal ele se rearranja dentro daquela condição de unidade cristalográfica, né, que nós estudamos. Ele vai ter uma reconformação em função do calor, que vai excitar os átomos e incentivar, às vezes, uma ligação química, a formação de ligações químicas diferentes, perfeito? Dando características totalmente diferentes ao material produzido. Vamos mais adiante. Tipos de metamorfismo, já falamos, né? Metamorfismo regional agora. Então, ocorre em grandes áreas, comumente associado à convergência de placas, tá? Então, promove a reorientação dos minerais. O caso do granito, né? O gneiss, o argilito, que se torna um xisto, né? Então, nesse caso, o que a gente vai ter, né? Aquela questão da pressão, né, do peso, daquela força bruta que vai reorganizar os materiais, né, os cristais, os minerais dentro da rocha. Então, nós temos uma condição de tamanha força que nós temos um rearranjo desses minerais sem promover a solubilização da rocha, ela sempre em estado sólido, tá? Mas o peso é tão grande que ela promove esse rearranjo, né? É uma forma dela ceder a essa pressão, promovendo
esse rearranjo que nós chamamos de reorientação dos minerais. E isso vai conferir também características específicas às rochas formadas, né? Características diferentes daquelas observadas na rocha-mãe. Tranquilo? Vamos mais adiante. Estrutura das rochas metamórficas. Nós temos, em função da formação dessas rochas, diferentes estruturas que podem ser observadas, né? A foliação, a estrutura gnáisica e a maciça. A foliação, ela confere uma estrutura planar, né? O arranjo paralelo dos minerais, tá? A gnáisica, ela gera uma orientação dos cristais de quartzo e também de feldspatos em bandas claras, leucossomas, e escuras, melanossomas, né? Então a gente consegue identificar essas bandas, né, de forma diferenciada no gneiss. E a maciça, que é sem orientação dos minerais, tranquilo? Ela só transforma aquilo numa massa, né? E não tem uma orientação específica dos minerais. Você não consegue observar nenhuma transformação nesse sentido. Vamos ver mais informações. Agora passamos a falar sobre as rochas sedimentares, tá? Então, sua formação, ela está relacionada à dinâmica externa da Terra. Enquanto as metamórficas estavam relacionadas dependentes da dinâmica endógena, as sedimentares estão relacionadas ao processo de transformações que ocorrem na superfície. O ciclo sedimentar ele pode ser dividido em 3 processos. Então, para que ocorra a formação de uma rocha sedimentar, nós temos que ter, primeiramente, a produção do sedimento, o transporte dos sedimentos e o depósito e acumulação das partículas em algum lugar, tá certo? Então, as rochas sedimentares, elas são rochas que estão dependentes, né? Sua formação depende do processo de transformação que ocorre na superfície da Terra, né? Águas, ventos, né? Enfim, todos esses elementos, eles vão gerar, né? Para que aconteça a formação de uma rocha sedimentar, nós temos que ter, né, a produção do sedimento, então a água lá degradando a rocha, né, transportando, vai ter que ter o transporte desse sedimento e esse transporte deve levar o sedimento a um local onde ele vai se depositar, né, se acumular, tá certo? Então tem que ter esses 3 fatores para que ocorra a formação da rocha sedimentar, tá? Então é interessante que, se a gente for analisar e começar a estudar o processo de formação de rocha sedimentar, ele é o mesmo processo de formação dos solos, né? Justamente que é a força que nós temos um rearranjo desses minerais sem promover a solubilização da rocha, ela sempre em estado sólido, tá? Mas o peso é tão grande que ela promove esse rearranjo, né? É uma forma dela ceder a essa pressão, promovendo esse rearranjo que nós chamamos de reorientação dos minerais. E isso vai conferir também características específicas às rochas formadas, né? Características diferentes daquelas observadas na rocha-mãe. Tranquilo? Vamos mais adiante. Estrutura das rochas metamórficas. Nós temos, em função da formação dessas rochas, diferentes estruturas que podem ser observadas, né? A foliação, a estrutura gnáisica e a maciça. A foliação, ela confere uma estrutura planar, né? O arranjo paralelo dos minerais, tá? A gnáisica, ela gera uma orientação dos cristais de quartzo e também de feldspatos em bandas claras, leucossomas, e escuras,
melanossomas, né? Então a gente consegue identificar essas bandas, né, de forma diferenciada no gneiss. E a maciça, que é sem orientação dos minerais, tranquilo? Ela só transforma aquilo numa massa, né? E não tem uma orientação específica dos minerais. Você não consegue observar nenhuma transformação nesse sentido. Vamos ver mais informações. Agora passamos a falar sobre as rochas sedimentares, tá? Então, sua formação, ela está relacionada à dinâmica externa da Terra, enquanto as metamórficas estavam relacionadas, dependentes da dinâmica endógena, as sedimentares estão relacionadas ao processo de transformações que ocorrem na superfície. O ciclo sedimentar ele pode ser dividido em 3 processos. Então, para que ocorra a formação de uma rocha sedimentar, nós temos que ter, primeiramente, a produção do sedimento, o transporte dos sedimentos e o depósito e acumulação das partículas em algum lugar, tá certo? Então, as rochas sedimentares, elas são rochas que estão dependentes, né? Sua formação depende do processo de transformação que ocorre na superfície da Terra, né? Águas, ventos, né? Enfim, todos esses elementos, eles vão gerar, né? Para que aconteça a formação de uma rocha sedimentar, nós temos que ter, né, a produção do sedimento, então a água lá degradando a rocha, né? Transportando, vai ter que ter o transporte desse sedimento e esse transporte deve levar o sedimento a um local onde ele vai se depositar, né, se acumular, tá certo? Então tem que ter esses 3 fatores para que ocorra a formação da rocha sedimentar, tá? Então é interessante que, se a gente for analisar e começar a estudar o processo de formação de rocha sedimentar, ele é o mesmo processo de formação dos solos, né? Justamente que é a degradação das rochas mãe, né, do material de origem e a produção de sedimentos, né? Então o solo ele pode ser, né, vir a ser aí uma rocha sedimentar, né, dependendo do caminho que o processo vai seguir, tá certo? Se ele ficar em superfície, né, e tiver aquela condição de se tornar um solo, de abrigar a vida e ir se tornando um solo, ele vai seguir esse caminho, né? Agora, se ele tiver as condições especiais que vão gerar os processos que vão gerar a formação de rochas sedimentares, então esse solo ele passa esse material solto, né, que ainda não é solo, ele vai tomar um rumo totalmente diferente. Mas o processo se inicia da mesma forma como a gente vai conversar a seguir. Vamos para o quadro. Então o início do processo ele se dá pela exposição de uma rocha pré-existente, né? Seja ela qual for. E essa rocha ela vai sofrer com os agentes do intemperismo, né? A água, vento, temperatura, organismos, tá? E o que é então o intemperismo? É o conjunto de modificações físicas e químicas que as rochas sofrem ao aflorarem na superfície terrestre. Então vamos imaginar que nós temos lá uma rocha e que por alguma razão, né, intensas chuvas, né, aquela camada de solo que protegia a rocha, ela desanda, ela desliza morro abaixo. Então nós temos a exposição de uma rocha. Essa rocha ela vai passar então a sofrer com a ação do tempo, né? Então chuvas, o aquecimento, o resfriamento, dilata, contrai, ela vai acabar trincando, né? E dando espaço para penetração de água, para penetração de raízes. Então, todos esses eventos que vão acontecendo com a exposição da rocha vão causando o seu desgaste, né? Seu desgaste físico e químico. E à medida que as transformações elas acontecem, nós vamos tendo o quê, pessoal? A deterioração dessa rocha. Então, o intemperismo ele trata justamente disso, né? Que é o desgaste daquele material de origem com a formação, né? O desprendimento de um material solto, os sedimentos, tá certo? Então, é assim que se dá o início do processo. Vamos ver mais adiante.
E por falar em intemperismo, né, nós temos o intemperismo físico, né, que são alterações no estado físico da rocha, tornando-a friável, facilmente degradável, né, e alguns tipos de intemperismo. Então, o alívio da pressão, né, a variação de temperatura e o esforço feito pela penetração de raízes, tá? Então, o próprio alívio da pressão, a tirada daquele volume de material sobre a rocha, já promove uma alteração, né? já possibilita alterações físicas da sua estrutura, né? É à medida que a gente tem a exposição dela e a variação das temperaturas, do quente, do frio, nós temos então a possibilidade de trincar essa rocha, né? Então, aquele aquecimento, resfriamento constante, você tem já tornando essa rocha mais fraturada. E aí, abrindo espaço para a água e a instalação de raízes, né? E que você já deve ter visto a força que tem uma raiz, né? Que ela pode entrar no concreto, ela pode arrebentar uma calçada, né? E ela entrando, aquela raiz fininha, quando ela entra numa fissura da rocha, à medida que ela funcionando como uma bomba hidráulica, né? Que a planta manda água para as células, ela vai inchando e vai empurrando a parede da rocha, né? E com isso ela vai aumentando aquela trinca, forçando para que aquela trinca aumente, até que ela venha até a quebrar essa rocha, tá? Ou permitindo a entrada de organismos, de água ou de outros elementos que irão, né, facilitar a decomposição desse material. Vamos ver agora o intemperismo químico. Bom, concomitante ao intemperismo físico, né, então as coisas acontecem de forma associada, as reações químicas sofridas pelos materiais em decorrência principalmente da percolação de água, né? Então isso chamamos de intemperismo químico. Ele pode acontecer por dissolução, que é promovida pela água, né, como é o caso das rochas carbonáticas. Então a água ela tem um caráter ácido e vai acabar promovendo a dissolução de material, ou hidrólise, né, que é a combinação da água com o gás carbônico, formando o ácido carbônico, tá? Então, nos dois casos, nós temos o quê? A água, uma água de caráter ácido. A água da chuva ela já tem um caráter mais ácido. Essa água, quando entra em contato com as rochas, ela promove reações químicas na superfície da rocha e que pode gerar, então, desprendimento de material, né? Se for uma rocha carbonática, uma rocha à base de carbono, ela tem, né, de carbonato, perdão, ela tem uma suscetibilidade ainda maior, né, como é o caso do mármore, né? Então, uma grande preocupação com as cidades, os monumentos históricos das cidades gregas e romanas, é que eles são feitos de mármore. E esse mármore, exposto à chuva, ele se degrada, né? Então, aquilo que era um dia uma superfície lisinha, brilhante, hoje é um material áspero, grosseiro, já com as suas esculturas já apagadas, em função do trabalho que a água vem fazendo ali de degradação daquele material, né, de deterioração daquela rocha em função do seu caráter ácido, tá certo? E também a hidrólise, né, que é a combinação da água com o gás carbônico, formando aí o ácido carbônico, né, que, como o próprio nome diz, é um ácido e tem um poder de reação maior, né, do que simplesmente a água e gerando esse processo, né, acelerando o processo de degradação dos materiais, tranquilo? Então, esse o processo químico, ele é principalmente decorrente da água que entra em contato com o material de origem. Vamos para o quadro novamente. Além do intemperismo, nós temos a questão do transporte. Então, o intemperismo ele trata a produção de sedimento, mas esse sedimento ele precisa ser retirado dali, né? Então, os materiais que se desprendem das rochas, né, pelo temperismo, eles são mobilizados pela erosão e transportados unitariamente pela água, ventos ou em grandes quantidades com deslizamentos, fluxos de lama e de detritos. Sedimentos mais finos, como argila e silt, eles fluem em suspensão, né? E os mais grosseiros, como a areia e o cascalho, eles deslocam-se por saltação, arrasto ou rolamento.
Então, quando a gente tem o intemperismo da rocha, ele vai promover a degradação daquela superfície e a rocha vai ficar com aquele material solto, né? Se não houver um vento ou uma água, aquele material vai ficar depositado ali. Então, à medida que chove ou que venta, esse material ele é carregado para longe da rocha-mãe, né? Quanto mais grosseiro o material for, né, mais próximo ele vai ficar da rocha-mãe, né? Quanto mais fino, mais leve, maior a distância percorrida. Então, as rochas sedimentares formadas, por exemplo, da argila ou do silt, normalmente elas estão muito distante da rocha geradora, tá? Do sedimento que foi gerado. Então, um exemplo disso é a gente imaginar que nos rios, né, os rios ele capta todo esse material que foi gerado, né, da decomposição das rochas, e esse material vai para dentro do rio. E o que acontece? Quando você quer dragar um rio, o que tem no fundo do rio? Areia, né? Então, muitas jazidas de areia são as jazidas fluviais, né, que removem o fundo arenoso do rio. Então, essa partícula mais grosseira, ela acaba se depositando e vai sendo arrastada por saltitação, por rolamento, né? Dependendo da energia e da característica superficial daquele material, tá certo? Já o silt e a argila, como eles são muito leves, eles são transportados, né? Eles fluem junto com a água, eles são transportados ali em suspensão, então eles conseguem ir mais longe, né? Então, quando chove, o que a gente vê? O rio fica barrento, né? O que é essa cor barrenta no rio? São argilas, são colóides, material que tinge, né, a água e vai ser transportado em longa distância, né? Vai ser o depósito desse material, ele é em longa distância. E ele precisa também de um ambiente de águas calmas para que ele se deposite, porque como ele é muito leve, se houver alguma turbulência, ele vai continuar em suspensão. Então ele precisa de um ambiente lótico, né, um lago, coisa para que ele possa se depositar e formando um depósito de sedimentos, tranquilo? Então, assim, a gente tem já as duas etapas, né? O intemperismo na rocha, que é a produção de sedimentos, e a erosão e o transporte dos materiais produzidos pelo intemperismo. Vamos ver agora a última etapa de formação da rocha sedimentar. Justamente a deposição, né? Então, a sedimentação ela vai ocorrer em regiões geográficas, né, que possuem características físicas, químicas e biológicas bem distintas. Os ambientes de sedimentação eles podem ser continentais, costeiros, transicionais ou marinhos. Então, nós temos aquelas bacias de sedimentação que ocorrem dentro do continente mesmo, né, em áreas de deposição de material, né, e nós temos o material que caminha a longas distâncias, mas acaba, por exemplo, se depositando no delta de um rio, né, na foz de um rio, ou, por exemplo, naquela zona de transição conhecida como mangue, né? Nós temos lá o mangue, normalmente, uma zona de deposição de material argiloso, né? Se a gente for ver lá aquela lama onde o pessoal aqui pega o caranguejo, é um material bastante argiloso, justamente porque o mangue é um ambiente lótico, né, onde as águas elas ficam praticamente paradas, né, e a argila consegue então se depositar naquele local, né, naquela argila que vem sendo trazida, às vezes de longa distância, consegue se depositar ali, tranquilo? Então já é um ambiente favorável à sedimentação da argila. Existem os derramamentos de material também na zona costeira e a deposição de material em profundidade nos oceanos, né? Como é o caso da deposição do material carbonático, né? A fonte de ossos, conchas, que vai se depositando no fundo do leito marinho e que podem, em função das características daquele ambiente, vir a se transformar aí numa rocha calcária, tá? Então, em função do processo de formação sedimentar. Vamos ver mais informações. Litificação. Então, para que essa rocha ela não seja apenas um sedimento e se transforme em rocha, né, nós precisamos que ela passe por esse processo.
que é o processo responsável pela consolidação dos materiais depositados num ambiente de sedimentação. Então, os componentes das rochas sedimentares, eles precisam se tornar rocha. Para isso, eles precisam se combinar, né, em materiais primários e secundários. Os materiais primários, eles são materiais deposicionais, ou seja, eles foram trazidos e são depositados. O material que vai reger, né, a característica principal da rocha sedimentar é o arcabouço, né? A matriz é o sedimento que vai preencher os espaços deixados pelo arcabouço e os dois vão constituir a porosidade primária, que é aquela estabelecida por poros que se encontram dentro do sedimento, né? Então, aqueles poros que estão no interior do sedimento produzido, tá? E o material secundário, que é o gerado pelo processo de litificação, que são os cimentos que vão colar aí dois sedimentos, né? E também a porosidade secundária, né? Então, que é a porosidade gerada pela união dos sedimentos, né? Então, enquanto nós temos aqui, que eu estou pintando de vermelho, o cimento, nós temos a porosidade primária que está dentro do sedimento, do material deposicional, e a porosidade secundária que é formada, né, pelos espaços vazios entre sedimentos cimentados. Tranquilo? Então, esse é o processo que vai transformar aquele material que se depositou em uma rocha. Então, precisa ter esses materiais que se combinam e se rearranjam, né? E um material cimentante, né? Que pode ser um material químico, um material orgânico, que irá dar a forma, que dá colar, né, um material no outro, né, dando origem a uma rocha, tá? Uma rocha sedimentar. Geralmente, essas rochas sedimentares, elas são muito friáveis, né, em função desse próprio processo mesmo de ligação entre os sedimentos, né, formarem um material muito delicado, muito sensível, tá certo? Então, conforme o agente cimentante, é claro, tá certo? Vamos ver mais informações. Aqui a granulometria, né, das rochas sedimentares. Então, conforme o tamanho dos sedimentos que se organizam para formar uma rocha sedimentar, nós temos aí o conglomerado, né, que é a rocha com os maiores sedimentos, né, que é o matacão, que é maior que 256 milímetros, o calhau, que vai de 64 a 256 milímetros, e o seixo, que vai de 2 a 64 milímetros. Lembrando, pessoal, que aqui nós estamos falando do arcabouço, né? É claro que entre esses materiais aqui vai ter a matriz, que são sedimentos de menor tamanho, e o cimento que vai colar esses materiais, perfeito? Depois nós temos aqui o arenito, que é um material formado por areia, que são partículas de 0,062 a 2 milímetros. O siltito, que é o material, né, a rocha formada por silt, tá? De 0,039 a 0,062 milímetros. E os argilitos, né, que são os materiais formados por argila, né, que é o material mais fino, menor que 0,039 milímetros, tá certo? Sempre lembrando que isso aqui, pessoal, é o arcabouço, material que predomina, né? Não que ele é formado totalmente por esses materiais, tá? Ele é o material que predomina na rocha sedimentar. Junto com ele vão ter a matriz, que são sedimentos, outros sedimentos, e o cimento e as porosidades. Perfeito? Então, dessa forma, a gente consegue, às vezes, olhando a rocha, perceber a formação, né, de uma ou de outra em função dos sedimentos que estão ali constituídos. Vamos ver mais informações. Agora sim, vamos passar para a demonstração das do material que eu trouxe, e vocês vão poder fazer a mesma coisa com o material de vocês em sala. Então vamos aqui para a nossa bancada avaliar algumas
das propriedades e informações que nós vimos, né, que nós discutimos ao longo da aula, vamos demonstrá-las aqui para vocês. Primeiramente, falar das nossas rochas ígneas, tá? Então aqui nós temos 3 exemplares de rochas ígneas, tá? 2 basaltos, né? E aqui o mesmo granito, né? Só 2 pedaços do mesmo granito. E de cara a gente já vai perceber uma coisa, né? E eu falei aqui, ó, um basalto. Vejam só. O basalto é uma rocha ígnea extrusiva, ou seja, ela se forma na superfície, né, da Terra, então ela é lava consolidada. E o que a gente observa, pessoal? Uma textura muito homogênea, onde nós não conseguimos perceber formação de cristais. Os cristais eles estão aqui, mas eu preciso de uma lupa ou de um microscópio para conseguir enxergar esses cristais, tá certo? Diferente de uma rocha extrusiva. Então, vejam, isso aqui podia ser o mesmo material, mas quando eu tenho uma rocha extrusiva, o que acontece? Uma rocha plutônica intrusiva, essa rocha ela vai se resfriar muito lentamente e nós vamos ter condição de formação dos cristais, né? Aqui a gente vê cristais mais escuros, cristais mais claros. Então, a olho nu, eu consigo ver que todas essas manchas, elas são cristais, né? A gente consegue até ver um brilho, né? Provavelmente de quartzo que está preso nessa rocha. Tranquilo, pessoal? Então, essa aqui, o granito, uma rocha intrusiva, plutônica, que se resfriou mais lentamente, portanto, ela tem essa aparência, onde a gente consegue identificar os cristais. E essa rocha, um basalto, lava consolidada, né, resfriada da superfície da Terra, e que a gente não consegue observar os cristais porque ela se formou muito rapidamente. Aqui nós temos um basalto que também se resfriou na superfície, mas ele tem uma condição especial. Vejam que interessante. Ele tem cristais, professor, mas isso não é um basalto? Como é que ele tem cristais? Esse basalto, ele tinha bolhas de gases. E dentro dessas bolhas de gases, formaram esses pequenos cristais. Percebem? Então, esses cristalzinhos aqui, na verdade, eles tiveram tempo de se formar, porque tinha espaço, né? Aqui não havia gases, não havia espaço para que os cristais se organizassem. Já nessa rochinha aqui, né, que era muito maior, a gente conseguiu só esse pedacinho, a gente tem espaço para a cristalização. Então, ele é um basalto vesicular, né, onde nós temos espaço para a formação dos cristais, tá certo? Então, isso é uma forma também da gente encontrar essas rochas ígneas, tá? Extrusivas e rochas ígneas intrusivas, tá? Plutônicas. Dessas rochas, nós falamos das rochas metamórficas. O que acontece, né? Se a gente pegasse esse granito aqui e desse uma pressão muito forte nele, né? Um metamorfismo de contato, o que ia acontecer com esses cristais? Eles iam se rearranjar em lâminas, que é a estrutura laminar do gneiss, tá? Então aqui a gente vê que aquela mancha branca, ela já ficou uma mancha mais alongada, tá certo? Uma mancha mais alongada branca, né? E as manchas mais escuras, que podem ser observadas, por exemplo, né, nessa amostra. Agora, aqui nós temos uma curiosidade. Esse aqui não é um gneiss com a sua estrutura cristalina típica, né? O que a gente percebe desse gneiss, né? O gneiss ele é uma rocha metamórfica, é um granito que foi metamorfizado pela questão da regionalidade, né? Então, pelo contato, nós temos um trabalho de pressão aqui, transformando os cristais, rearranjando os cristais do granito em cristais do gneiss.
Mas esse gneiss ele ainda passou por mais sofrimento, né? Ele ainda foi, depois que ele virou gneiss, ele ainda foi comprimido. E vejam as dobras que ele criou, né? Então nós temos aqui, ó, essa fissura que foi criada é justamente no ponto onde ele foi dobrado. E se a gente olhar ele dessa forma, a gente consegue observar perfeitamente as ondas que foram criadas, né, ao longo da peça, tá? Então, considerando que isso aqui era uma peça muito maior, tá, tranquilo? Então, o gneiss ele não tem esse formato que nós estamos vendo aqui. E que esse gneiss ainda foi comprimido, ele ainda sofreu pressão para ter esse formato que nós estamos observando aqui. Então, ele é uma rocha metamórfica que sofreu também o metamorfismo, tá? Então, como a gente exemplificou, todos os tipos de rocha, tanto as metamórficas, podem ser metamorfizadas novamente. Então, ela deve ser uma rocha muito antiga, não é mesmo, pessoal? Agora vejam, né? Então, o metamorfismo que nós vimos aqui é o metamorfismo de uma rocha ígnea, tá certo? E agora nós vamos ver aqui o metamorfismo de uma rocha sedimentar, tá? Então, nós temos aqui uma ardósia. Vejam que, né, provavelmente vocês vão ter também uma amostra de ardósia aí para vocês tocarem. É uma rocha bastante sedosa, isso porque a argila é um material muito fino que confere essa sedosidade, né, à rocha. Ela é uma rocha sedimentar, a gente consegue ver aqui a deposição do material e ela acabou sendo, né, rearranjando esse material em planos, tá? Então, quando a gente quebra uma ardósia, ela acaba quebrando em lascas, tá? Porque ela tem esse rearranjo laminar. E ela é um argilito, né? Já que a gente transformou aquele pedaço, o argilito, que é uma rocha sedimentar de argila, nós transformamos ela em uma ardósia. Esse aqui é um folhelo, né? Que é também, a gente tem aqui as linhas de deposição da argila, tá certo? Argilas mais claras e mais escuras, e a transformação desse material, né, em um folhelo, né, que é um material argiloso, proveniente da transformação de um argilito num material mais consolidado e com arranjo também laminar das argilas, tá certo? Que a gente consegue ver bem nitidamente, né, pelas linhas claras e escuras, né, que foram formadas aqui na reorientação dos minerais da rocha originária. Tranquilo? E esses outros materiais, né, essa aqui também são materiais de origem sedimentar, né, que tem essa bastante conhecida pedra mineira e que tem esse rearranjo laminar. Então a pedra mineira é muito conhecida por essa característica, né, que você consegue ir lascando ela em planos, tá certo? Né, uma peça mais menos laminada, nós temos aqui o rearranjo em lâminas dos sedimentos, né? Esse também é uma outra estrutura laminar de rocha, que era sedimentar e que se transformou em rocha pelo metamorfismo. E essa aqui é uma rocha já mais com arranjo de um material mais grosseiro, mas também tem um arranjo laminar, né? Se a gente observar aqui nos bordos, a gente consegue observar um arranjo laminar. Aqui está um arranjo laminar do sedimento, dos minerais, formando lâminas, né? Então, todas essas são rochas que eram sedimentares, né? E que passaram pelo processo de transformação. Essa aqui é um exemplo duplo de uma rocha ígnea que se transformou em rocha metamórfica e que passou por nova metamorfização, né, gerando esses dobramentos, essas características dentro desse aspecto, né? Aqui uma rocha sedimentar, né, que é ainda num aspecto maciço, né, um arenito que está com um aspecto
bem da rocha mesmo, assim, né? Então claramente ela não sofreu nenhuma metamorfização, é um aspecto depositário, tá certo? Esse arenito, que se sofrer então a metamorfização, ele pode se transformar então numa rocha como essa, né? Que é uma rocha proveniente de um arenito, tranquilo? E comentar sobre essa rocha aqui, que é uma rocha que é um calcário, né? Essa rocha é formada por carbonato de cálcio, e essa rocha, quando sofre o metamorfismo, ela pode se transformar no quê, pessoal? Num mármore, né? Então veja, uma rocha que, essa rocha no caso, ela é uma rocha que foi extraída para a produção de calcário agrícola, tá certo? Então ela foi obtida numa jazida de calcário agrícola, e esse calcário então vai ser moído e vai ser utilizado para calagem do solo, né? Para correção de pH do solo, em função do carbonato de cálcio ser uma fonte de cálcio e um corretor de pH, um reagente, né? Que vai corrigir o pH do solo. Ela é uma rocha sedimentar, tá certo? E ela também pode se formar por processos diferenciados aí, tanto processos naturais de deposição desse mineral, quanto por processos de deposição de conchas, né? Então existem muitas ilhas no Caribe que são formadas pela deposição, né? Pelo calcário formado pela deposição de material vivo, né? De conchas calcárias, tá? E a mesma composição, só que a origem diferente. E esse calcário aqui, quando metamorfizado, né, nas condições adequadas, ele pode dar origem a um mármore, né, que é aquela peça linda e caríssima que o pessoal usa para fazer acabamentos. Tranquilo? Então essas amostras aqui, elas trazem um pouco da história e das informações que nós trabalhamos em sala, né? E o que é importante agora a gente resgatar? Pensando em todos esses materiais que nós conversamos, nessas propriedades físicas, nas propriedades químicas, resgatar a aplicação desses materiais, né? Então, onde eu posso usar uma brita? Onde eu vejo, eu já falei aqui a palavra, onde eu vejo um basalto, né? Onde eu vejo um granito na forma bruta? Aquela pedra brita, né? Muitas vezes ela é resultante da britagem do basalto e também do granito, né? Então os granitos, aquela pedacinha, os pedaços pequenos podem ser utilizados como brita na construção civil e assim por diante, né? Então são várias as aplicações dos vários tipos de rochas em função das suas características químicas e físicas que vão dar uma finalidade, né? Dentro das várias situações. E como a gente viu, além do calcário, né, da rocha calcária que pode ser utilizada para a extração de material, nós temos rochas potássicas que são utilizadas, por exemplo, para a produção de adubo potássico, rochas como fonte de fósforo. Então, além da rocha ser utilizada na forma como ela ocorre, né, ela pode ser ainda moída ou trabalhada para ter outras finalidades, né? Seja para a exploração dos elementos químicos que a compõem, ou seja, para que ela seja usada na forma, né, in natura, ou lapidada, ou polida, enfim. Então nós temos várias possibilidades de uso dessas rochas, e é isso que eu quero que vocês, analisando as amostras que estiverem no laboratório, façam, né? Especulem, né? Busquem na memória, se precisar buscar em algum site aí, internet, peçam ajuda aí para o tutor de sala, né? Mas o objetivo é a gente resgatar a informação que nós temos, né? Olhando as amostras que vão estar disponíveis aí para vocês, resgatar essa informação e construir esse relatório com o que vocês produziram. Perfeito, pessoal? Então assim eu vou deixando vocês e para o trabalho que se iniciará logo mais, e encontro vocês numa próxima aula. Até mais!